Seguindo o nosso módulo sobre emoções, a gente precisa entender que cada personalidade, conforme a nossa personalidade foi se formando, a gente passou a ter algumas emoções mais do que outras. Então é muito comum que a gente tenha algumas emoções que a gente sinta mais durante a nossa vida do que outras por causa da nossa personalidade. Então, para vocês entenderem, a gente vai pegar ali o centro de inteligência e perceber como isso está separado aqui. Os centros de inteligência instintivos, racionais e emocionais. Cada centro tem uma emoção predominante, uma emoção que é mais forte. Então, por exemplo, a gente tem o centro de inteligência instintivo. Esse centro de inteligência tem uma emoção que predomina, que é a emoção da raiva. A raiva é a emoção predominante nesse centro, nos perfis 8, 9 e 1. É a raiva que move essas personalidades. De qual forma? O 8. No 8, a emoção da raiva ela é muito visível, porque na personalidade 8, ele pega essa raiva e joga para fora, para cima dos outros. Então, a emoção da raiva no 8 ela é muito visível, ela é muito transparente, né? O tempo inteiro essa emoção ela está tomando conta dessa personalidade, ela está ali presente. Já na personalidade 1, ela não é tão presente. Na personalidade 1, a raiva existe, ela sobe, ela vem lá de baixo, né? Com um impulso de isso está errado, isso não deveria ser assim, vocês deveriam fazer X coisas. E ela acaba reprimindo, né? Ela tem aquela coisa, não, eu preciso fazer tudo certo, eu preciso ser certinho. Então ela acaba reprimindo essa emoção e segurando. Então uma raiva ela fica mais contida, só que volta e meia ela sai. Então eu guardo, de repente puf, a raiva explode, né? Eu acabo explodindo em cima de alguém, às vezes na hora errada, pelo motivo errado, depois eu me arrependo e volto a reprimir, depois solto de novo. Então é uma sequência dentro do 1. Já na personalidade 9, ele não sente a raiva. É como se, ele olhasse, raiva? Que raiva vocês estão falando? O que é isso? Então, é como se ele anestesiasse essa energia, essa emoção. É como se, não, raiva... Pra que sentir raiva, gente? Tá tudo certo. Tá tudo em paz. Então, ele anestesia essa raiva, né? Ele joga ela para um lugar muito escondido. Então, é bem comum dentro das personalidades 9 ter um... Imagina que assim, todos os perfis do Enneagrama sentem raiva, né? A emoção da raiva, eu senti, todos os perfis sentem. Mas cada um tem uma medida do quanto aquela raiva sai para fora. Então, vamos supor, vou pegar o exemplo do copo d'água, né? Então, algumas pessoas têm um copo d'água que vai enchendo. Quando o copo d'água enche, ele transborda, a raiva sai. Então, o 9, ao invés de um copo d'água, ele tem uma caixa d'água. Então, ela é muito maior. Para a caixa d'água do 9 encher, precisa de muita raiva, muita coisa guardando para eu virar a caixa d'água. Mas, quando a caixa d'água vira, ela faz um estrago muito maior do que um copo. Então é muito comum os 9 ter rompantes de raiva algumas vezes na vida muito grandes, sabe? Momentos de uma explosão gigantesca. Por quê? Porque guardou aquela emoção durante muito tempo. Então, a emoção que move as personalidades instintivas é a raiva, só que cada um de uma forma diferente. Nos perfis racionais, os 5, 6 e o 7, a gente vai ter uma emoção predominante nesses centros também, que é a emoção do medo. Esses perfis, eles são movidos por essa energia do medo, da sensação de que vai dar errado. O 5, então, a estratégia da personalidade é baseada em cima dessa emoção. Então, o 5... Esse medo tá ali, ele acaba buscando conhecimento, se isolando das pessoas para fugir do medo. O 6 busca se planejar, fazer tudo certo, por quê? Por causa do medo. E o 7 joga o medo embora, que medo? Não tenho medo,
tá tudo certo. Então eu não vejo o medo como forma de me proteger dele. Olho para o lado otimista, divertido, como forma de não enxergar o medo. Nos perfis emocionais 2, 3 e 4, a emoção predominante é a vergonha. É uma emoção que deriva da tristeza, mas ela é uma emoção mais parecida com a vergonha. É uma sensação de inadequação, né? Que vem da sensação de falta de amor que a gente falou lá atrás. Então aqui eu tento me adaptar, né? Essa sensação de vergonha, essa sensação de inadequação, de rejeição também. Todas essas emoções conjuntas, né? Muito parecidas, muito próximas aqui no 2, no 3, no 4. E cada um desses perfis, ele usa essa emoção de um jeito diferente, né? O 2 tentando olhar só para o outro, fazer tudo pelo outro. O 3 fingindo que não tem, que não existe, que tá tudo certo, né? Tentando ser produtivo, fazer as coisas acontecer, ter sucesso. E o 4 é o que, né, usa essa emoção da rejeição, da vergonha, de um jeito mais profundo, mais sofrido, mais doloroso, né? Mostrando muitas vezes para as pessoas mais facilmente essa emoção, mostrando, olha como eu tenho isso, olha como eu sou rejeitado, olha como... Então, mostrando essa sensação, porque na cabeça do 4, esse lugar de vítima, né? Esse lugar de eu precisar de ajuda, de alguém me salvar, se eu contar essa história, se eu entrar nesse lugar de vergonha, de rejeição, as pessoas vão me salvar. Esse é o desejo tão grande do 4, né? De ser salvo por alguém. Alguém vai ter que vir aqui e vai me salvar. De fato, não vai, né? Mas é o que ele acredita. Então, a gente vai ter algumas emoções mais frequentes. E aí, durante a nossa vida, nós vamos viciando em determinadas emoções. Porque as emoções nada mais são do que substâncias químicas produzidas pela nossa mente. Se você sente raiva em excesso, as suas substâncias químicas, se você for fazer seus exames, você vai estar com cortisol em excesso. Por quê? Porque é o hormônio do estresse, o hormônio da raiva. Então, quanto mais você sente raiva, mais você sente essa emoção, mais isso vai estar no seu corpo como substância química. Só que o que acontece quando o nosso corpo humano ele ingere substâncias de químicas em excesso? Por exemplo, vamos pegar uma substância química que você conhece com frequência, um álcool. Se a pessoa ingere álcool em excesso, frequentemente, ela vicia naquela substância química, né? E aí ela passa a precisar consumir mais daquilo e ela vai dar um jeito de consumir mais daquela emoção, certo? O que acontece com as nossas emoções é a mesma coisa. Quando eu tenho, por determinado período, uma emoção com frequência por muito tempo, eu acabo viciando naquela emoção. Então, as minhas células se tornam dependentes daquela emoção e eu passo a olhar o mundo através daquela emoção. Por exemplo, se eu durante muito tempo, minha vida, eu tive muita raiva. Eu fiquei com muita raiva, eu viciei nessa energia de raiva. Tudo me dá raiva, tudo me irrita, eu não tenho paciência pra nada. As pessoas são muito lerda, aí as pessoas isso, aí as pessoas aquilo, a pessoa... Tudo me irrita. A pessoa respira do outro lado, me irrita. Eu tô viciado nessa emoção. Então, se eu tô viciado nessa emoção, é como se as minhas células elas ficassem pedindo mais daquela emoção. E aí, o que começa a acontecer? Eu vejo com esse olho, como o dependente químico, ele vai ver possibilidade em tudo que é lugar de conseguir manter o vício dele. A mesma coisa com a nossa emoção. Eu vou achar em qualquer situação um jeito de sentir aquilo. Então pode estar tudo bem em casa, se eu estou viciado nessa emoção, eu vou dar um jeito de ter uma briga para sentir a energia. Então eu posso estar viciado em reclamar, viciado em ficar triste. O que você, observa aí, qual emoção você mais tem sentido, mais frequentemente você sente? Porque essa emoção ela faz você enxergar o mundo através desses olhos. Não é a realidade que você está vendo.
É a emoção que está comandando para que você veja o mundo através dessa realidade. Então, tá reclamando demais, tá tendo muito problema, você pode estar viciado em reclamar. E aí tudo você vai ver problema, nunca uma solução. Tá viciado em ficar sempre preocupado, ansioso, muito ansioso com as coisas, você pode ter viciado na ansiedade e tudo você vê risco em tudo que é lugar. Entendeu? Anota aqui pra mim, conta pra mim, já vai anotando, fazendo suas anotações. Quais emoções você mais sente? Quais emoções você mais tem sentido ultimamente? Vamos para a próxima aula.